Imagens ocultas marcam a moeda mais famosa do mundo. Mas o dólar tem outros mistérios. Ligações ocultas que conectam países nos 4 continentes, seus dólares e um símbolo que significa riqueza em todo o mundo. É um segredo nascido há bilhões de anos e revelado em A Grande História. Pensamos na história como uma linha de tempo, uma série de acontecimentos que se estendem a 2000 anos no passado. É hora de repensar. Em vez de uma linha, imagine uma rede de direções infinitas, interagindo em bilhões de anos, agindo juntas para criar tudo o que conhecemos no universo. Nosso planeta e nós mesmos. A história como a conhecemos está ficando maior. O ouro recebe toda a glória. É o metal dos deuses. E como a história tradicional nos mostrou, é um prêmio que milhões correram para reclamar. Mas enquanto buscamos o ouro, o primeiro lugar nem sempre é o melhor. A grande história revela o poder do nosso metal secundário. A prata é mais brilhante, mais resistente e mais forte do que o ouro. E a prata tem uma propriedade em comum. Ela mata germes. Quando as famílias americanas estavam cruzando áreas selvagens, elas com frequência investiam em uma boa moeda de prata, que colocavam dentro do jarro de leite. Essa técnica servia para impedir que o leite estragasse durante sua jornada através dos campos. A prata pode fazer muito. Mas o ouro sempre foi mais valioso. Porque é muito mais difícil de encontrar. Existe cerca de 10 vezes mais prata na Terra do que ouro. Por que existe mais prata do que ouro? A grande história se volta para as estrelas. Essa estrela, com uma massa várias vezes maior do que nosso Sol, é uma fábrica de elementos químicos. Dentro da estrela, a gravidade e o calor esmagam e reestruturam átomos, formando elementos, incluindo metais como alumínio e ferro, que vão se espalhar pelo universo quando a estrela entrar em colapso e explodir como uma supernova. A energia da supernova transforma mais átomos. Nesse processo, todos os outros elementos são cozidos, inclusive a prata. Mas as supernovas não fazem ouro. Isso faz. As ruínas de 2 supernovas. Cada uma 500 mil de vezes mais densa do que a Terra. Elas se chamam estrelas de nêutrons. E quando colidem, liberam mais energia do que nosso Sol liberará em sua vida, criando elementos mais pesados do que a prata, incluindo ouro. Mas essas colisões são raras. Ocorrem muito mais supernovas. Por isso existe mais prata do que ouro no universo e na Terra. O calor intenso ajuda a criar prata no universo. E orienta a prata e outros metais pela Terra.
Vulcões subterrâneos os espalham pela crosta em uma autoestrada de lava superaquecida. Entre outras coisas, esse processo de derretimento tende a concentrar diferentes minerais juntos. As veias de prata aparecem e, é claro, desempenham um papel importante na sociedade humana. Então, depósitos de metais como a prata aparecem em lugares onde ocorre grande atividade vulcânica. Do Círculo de Fogo do Pacífico ao Mediterrâneo. A grande história conecta a química do universo com a geologia e o metal precioso que unirá o mundo. Estamos agora na Grécia Antiga. Na véspera de uma invasão épica. A Pérsia está em marcha. É o império antigo mais poderoso, com o maior exército e a maior frota que o mundo já viu. Os gregos não serão páreo para uma força de invasão de mais de 1.200 navios, sem uma arma secreta. Três anos antes, enquanto os persas se preparavam para a guerra, os gregos descobriam um tesouro enterrado. O segundo metal mais importante da história está prestes a fazer uma manobra ofensiva. As primeiras moedas do mundo foram feitas de ouro. Mas o ouro é tão raro que a oferta não consegue acompanhar a demanda. A prata é a solução. O ouro é um recurso estratégico. Mas a prata é mais comum do que o ouro. Então você pode ter mais em circulação. A prata se torna a moeda de escolha no Mediterrâneo. E isso é uma boa notícia para os gregos. Se voltaram para uma mineração de prata, que é uma moeda valiosa, e atingiram uma veia rica. A Grécia fica em um ponto quente de atividade vulcânica. As minas de Laurium, próximas a Atenas, contêm mais prata do que qualquer outro lugar do mundo antigo. Os gregos a cunham em moedas. Para pagar os homens, construir navios de guerra, enfrentar os persas e vencer. A vitória significa que as ideias gregas sobreviveram. Então, a democracia ocidental foi salva por uma mina de prata. Essa grande quantidade de prata permitiu que a civilização grega clássica passasse muitas das grandes ideias e filosofias para o mundo romano e, por fim, para a Europa. Então, a prata permitiu eficazmente que a civilização grega se incorporasse ao coração da civilização ocidental até hoje. E esse é o tipo de perspectiva que a grande história pode trazer. A prata é o herói anônimo que salvou a democracia. O metal de segunda com impacto de primeira, que decodifica um poderoso segredo escondido na moeda mais famosa do mundo. A grande história usa a ciência para mudar a forma como vemos o mundo. Ela revela que a prata, o metal que ocupa o segundo lugar entre os metais, está ligado ao nascimento dos elementos em estrelas que explodem. Supernovas que criam tanta prata, que a consideramos menos valiosa do que o ouro, mas mais útil para a moeda do dia a dia. Uma conexão cósmica que está codificada no dólar americano. A história tradicional especula sobre esses símbolos misteriosos. A estranha pirâmide com um olho que tudo vê.
Mas a grande história faz uma ligação com a geologia para revelar as origens do dólar. Um vale na Europa Central, no que é hoje a República Tcheca. Aqui, vulcões pré-históricos deixaram para trás alguns dos estoques mais ricos em prata da Terra. No século XVI, as moedas de prata cunhadas aqui estimulavam o comércio. Elas se espalharam por toda a Europa. As moedas são chamadas de thalers, porque vem de um vale rico em prata, e a palavra alemã para vale é Thal. Logo, a palavra foi usada para qualquer moeda de prata. E em inglês, thaler se torna dólar. O dólar se tornou a moeda oficial dos Estados Unidos em 1785. Mas na época não existia uma casa da moeda no país. Os Estados Unidos não podiam fazer suas próprias moedas. Então, os primeiros dólares americanos, na verdade, são pesos espanhóis. Essas moedas são quase 100% de prata pura, então se tornaram quase unidades padrão de valor. O peso é uma medida temporária que deixa uma marca permanente. Acredita-se que essa imagem de colunas envoltas por bandeiras reais seja a origem do sinal do cifrão. Um símbolo para dinheiro usado por países em todo o mundo. Então, como uma simples moeda espanhola teve tanto poder? A grande história conecta a propagação do dinheiro a outro ponto quente da prata. A Cordilheira dos Andes, ao longo do Círculo de Fogo. No século XVI, conquistadores espanhóis chegaram ao Novo Mundo com uma coisa em mente: o ouro. Mas, como vimos, as estrelas nos deram muito menos ouro e muito mais prata, concentrada em locais para onde os vulcões moveram os metais, como a Cordilheira dos Andes. Os espanhóis se depararam com uma montanha, que é o mais próximo de uma montanha de prata pura que a geologia permite. Esse é o Potosí, um baú do tesouro de 4.000 metros de altura. Mas a Terra tem esse tesouro trancafiado porque o mesmo calor que trouxe a prata até aqui une seus átomos com outros metais menos valiosos, como o chumbo. O componente geológico de A Grande História nos mostra que essa ligação química singular ocorre entre a prata e o chumbo, e é muito difícil de separá-la. Muito mais difícil do que garimpar e usar o ouro, por exemplo. A chave para liberar a prata é outro elemento, que pode separar seus átomos do chumbo. A Grande História dá um zoom. Os átomos de mercúrio e os de prata são atraídos um para o outro e desta maneira eles produzem uma aglomeração. O mercúrio também é um líquido, então ele é bom para entrar em cantos e fendas dentro dos minerais e buscar cada átomo de prata. Sendo assim, você pode separá-los e conseguir a prata por meio de um outro processo. Mas para extrair uma montanha de prata precisará de 2 vezes mais mercúrio. E A Grande História revela a chave. Porque os mesmos vulcões que criaram o Potosí também construíram uma montanha de mercúrio a menos de 1.300 quilômetros de distância. E do
Como disseram, o casamento dessas montanhas saía um rio de prata. Os espanhóis vieram ao Novo Mundo por ouro, mas encontraram quase 90 vezes mais prata. Em apenas 150 anos, eles exportaram 16 mil toneladas, cerca de 7 bilhões de dólares nos dias de hoje. Um rio de prata que conecta o mundo como nunca antes, ligando o oeste rico em prata com o leste faminto por ela, e alimentando uma demanda crescente de um dos impérios mais poderosos da Terra, a China. A prata fazia a travessia em grandes galeões do tesouro através do Pacífico para Manila, nas Filipinas. De lá, ela era levada às grandes cidades portuárias do sul da China, onde os chineses a exigiam como pagamento por exportações chinesas muito caras. A China estava isolada há muito tempo do oeste, mas o Rio de Prata começa a mudar o equilíbrio do poder no mundo. Esse momento é o início da globalização. A maioria das pessoas da minha idade pensa na globalização como algo que está acontecendo nos últimos 20 anos, mas na verdade vivemos em um mundo globalizado há 400 anos ou mais. E a perspectiva de A Grande História o ajuda a entender isso. Mas quando tanta prata cai nas mãos de um império, esse tesouro se torna uma bomba relógio. A Grande História é um jeito novo de ver o mundo, revelando como a atividade vulcânica construiu montanhas de prata, que transformam o metal que ocupa o segundo lugar no primeiro metal a unir o mundo. Mas o que acontece quando a prata acaba? A Grande História vai para o passado. Para 1839. A montanha de prata chamada Potosí, que já foi o baú do tesouro do mundo, encolheu 300 metros depois de quase 300 anos de mineração ininterrupta. O Rio de Prata está secando. E uma diminuição se transforma em uma crise. A história tradicional chama isso de a Guerra do Ópio. Mas a Grande História revela que foi a prata que começou a luta. O Império Britânico abrange o mundo inteiro. Suas colônias distantes ficam ligadas através do comércio. A China negocia com a Grã-Bretanha, mas enquanto ela vende itens como chá, ela compra quase nada. A China só quer uma coisa do oeste: pagamento em prata. Então, quando a diminuição global faz a prata da Grã-Bretanha escassear, os britânicos devem encontrar outra coisa para trocar por chá. O governo britânico teve a ideia singular de substituir a prata por ópio. E começou a forçar os exportadores chineses a aceitar grandes baús de ópio em vez de prata. 4 milhões de chineses já eram viciados no ópio inglês. O governo da China não quer mais pessoas ficando viciadas. Por fim, os chineses reagiram. Tentaram destruir os baús de ópio. Os britânicos responderam com a força. Suas armas superiores sobrecarregaram os chineses. E a China, enfraquecida, não pôde mais resistir. Durante a maior parte dos últimos 5.000 anos, a China tem sido, sem dúvida, o país mais rico e poderoso do planeta. Agora, o equilíbrio de poder foi totalmente mudado. E essa é uma notícia impressionante para os chineses. Na época, eles não estavam preparados para isso.
Os britânicos e outras potências ocidentais inundaram a Ásia. Eles firmaram colônias e riquezas. A perspectiva de A Grande História revela como uma guerra brutal por causa da prata. E o século de turbulência que a seguiu teve um legado importante. Ela derrubou a divisão entre Oriente e Ocidente e levou a um futuro globalizado. Enquanto a busca histórica por ouro primeiramente nos atraiu através dos oceanos, a Grande História revela como a prata, o nosso metal secundário, teve a chance de brilhar. Enquanto átomos que mudam em supernovas mudam nosso mundo. Mas a história da prata é só o começo. Existe um enigma muito maior oculto na Grande História. Cada episódio revela uma pista, coisas cotidianas como sal, ouro e cavalos são a chave. Preste atenção e você verá a revelação desse grande mistério. A grande história do tempo e do espaço. A grande história de todos nós.